Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, professor de Física. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à resolução de questões da prova da UES do ano de 2021, segunda fase. Se você perdeu a resolução das outras questões, basta clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho de notificações e, no final, caso gostem, deixe aquele like para nos ajudar. Se ainda não me segue nas minhas redes sociais, basta na descrição do vídeo ir lá e se inscrever, me seguir lá no Instagram e também no meu Telegram. Então a todos uma boa aula, vamos nessa! Bom, a questão 13 fala o seguinte: o combate à Covid-19 na região amazônica exige uma lógica complexa por parte das autoridades. Muitas pessoas residem em comunidades ribeirinhas, fazendo com que as vacinas só cheguem a esses locais de barco. Um dos barcos gasta 8 horas para subir. Vou pegar essa informação aqui, gasta 8 horas para subir e 4 horas para descer um mesmo trecho do rio Amazonas. Suponha que o barco seja capaz de manter uma velocidade constante em módulo em relação à água. Em virtude de uma falha mecânica, o barco fica à deriva. Com os motores desligados, descendo novamente todo o trecho do rio. Dessa forma, o tempo gasto em horas. Olha o comando da questão aqui, Ele quer o tempo que o barco vai gastar, para perfazer o mesmo percurso sob a ação exclusiva da correnteza é igual a. Qual seria então esse valor, tá certo? Bom, pessoal, eu vou desaparecer aqui para a gente ter mais espaço, tranquilo? Vamos então às informações. Ele disse que quando o barco sobe o rio, ele vai gastar 8 horas para fazer o percurso. Vamos tentar ilustrar essa situação aqui, Então, nós temos a seguinte situação. Eu ilustrei aqui o rio. A velocidade do rio seria para a direita de vocês aí, na situação hipotética. E o barco em duas situações. Primeiro, ele vai descer. Quando eu digo descer, significa que ele desloca-se com a velocidade no mesmo sentido da correnteza da água. Quando a gente diz subir, significa que ele está se deslocando em sentido contrário ao da correnteza. Então, observe que quando o barco desce, as velocidades do barco e do rio estão no mesmo sentido. Neste caso, a velocidade resultante entre elas é dada pela soma, vetores no mesmo sentido, Então, a gente sabe que velocidade nada mais é do que a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, t. Pois bem, eu vou aplicar essa definição nas duas situações, na subida e na descida. Vamos lá. Na descida, nós vamos ter que a velocidade do barco e do rio estão no mesmo sentido, então a velocidade relativa é a soma das duas. Seria velocidade do barco mais a velocidade do rio, e isso vai ser igual à distância percorrida, que eu chamei de d, dividido pelo tempo, e ele diz que quando ele desce, olha aqui no enunciado, ele vai gastar 4 horas. Ele vai gastar 4 horas na descida. Então, dividido por 4. Agora, na subida agora, nós temos que a velocidade do barco é contrária à velocidade do rio. Portanto, a resultante é a diferença entre eles. Vai ser, portanto, velocidade do barco menos a velocidade do rio. Isso vai ser igual à distância, que é a mesma, só que o tempo agora ele disse que era 8 horas dividido por 8. Bom, o que ele quer saber é quando eu desligar os motores, qual vai ser o tempo gasto para percorrer a mesma distância. Ou seja, eu quero saber então a velocidade do rio, porque o barco vai ficar à deriva, vai ficar se movendo com a mesma velocidade das águas. Então, observe que aqui eu tenho duas equações em que eu tenho a incógnita velocidade do rio. Então, eu posso montar um pequeno sistema aqui com essas duas equações. Vai ficar então assim. Eu peguei então essa primeira equação e essa segunda. O que eu quero é essa velocidade do rio. Ora, pessoal, se eu quero a velocidade do rio, basta que eu observe os coeficientes de VB aqui são os mesmos, basta que eu escolha uma dessas duas equações e multiplique por menos 1.
porque aí eu mudo o sinal dessa variável, dessa incógnita aqui, eu cancelo as duas. Então, vamos multiplicar essa segunda aqui por menos 1. Ora, multiplicar por menos 1, não se esqueça, é apenas inverter o sinal. Então, vou ficar da seguinte forma. Pronto, agora aqui, ó, mudei apenas o sinal. Somando essas duas equações, como é que vai ficar agora? Esse VB com esse VB cai. 1VR mais 1VR dá 2VRs. 2VR, velocidade do rio, que é igual a D sobre 4 menos D sobre 8. Vai ficar, então, D sobre 4 menos D sobre 8. Tiro o MMC entre esses termos aqui. Resulta em 2VR, que é igual, menor múltiplo comum entre esses dois aí é 8. 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes D dá 2D. 8 dividido por 8 dá 1 vezes D, que vai dar D. Faço essa subtração aqui, fica então 2 velocidade do rio é igual a 2D menos D, fica D, dividido por 8. Agora esse 2 aqui, ó, passa para cá, então vai multiplicar, o 8 dividindo multiplicando, depois volta, né? Velocidade do rio vai ser igual a distância D, dividido por 2 vezes 8, 16. Agora vamos entender isso aqui. Estou dizendo que a velocidade do rio é a distância dividido por 16, ou seja, D dividido por ΔT. O tempo, então, aqui vai ser 16 horas. O tempo, portanto, aí vai ser 16 horas. Isso me daria como opção correta, porque é para perfazer a mesma distância, né? Então, isso me daria como resposta correta o item B de bola. B de bola. Valeu, galera. Vamos para mais uma questão. A questão 14 é uma questão de óptica bem interessante, tá bom? Lentes esféricas. Então, vem, a questão diz o seguinte, ó. Ao montar um aparato óptico, um estudante fez uso de uma lente delgada convergente, de distância focal 24 centímetros. Vou pegar essa informação aqui do lado. A distância focal 24 centímetros. E uma tela de projeção. Ao posicionar um objeto pontiforme a uma distância de 100 centímetros, olha a distância do objeto até a tela, 100 centímetros. Deslocando a lente entre o objeto e essa tela, constatou a formação de uma imagem nítida sobre ela. A imagem se formou sobre a tela, para duas posições da lente, o que o levou a concluir que o módulo, olha aqui que ele quer, o módulo da distância em centímetro entre essas duas posições é igual a. Qual é o módulo da diferença ou da distância entre essas duas posições? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou desaparecer aqui de cena, para a gente ter mais espaço. Agora, eu vou representar a situação proposta através de um desenho. A situação é a seguinte. Eu tenho um objeto, aqui o objeto, né? Aqui nessa posição. Tenho uma lente delgada, que ele disse que era convergente, ou seja, de bordos finos, quando a lente está imersa no ar, uma lente de vidro imersa no ar, pois o índice de refração da lente é maior do que o do ar. E vou ter aqui uma tela de projeção. E ele diz que quando ele moveu essa lente aqui nessa região, em dois momentos se formou uma imagem nítida aqui nessa tela. Se a imagem foi projetada na tela, eu já sei que é uma imagem real. Então, fiz o seguinte, eu não sei qual é a distância do objeto até a lente, vou chamar de P. Mas ele disse que a distância do objeto até a tela era 100 centímetros. Isso foi dito aqui no enunciado, ó, onde eu estou circulando aqui, ó. Coloquei 100 centímetros. A distância do objeto até a lente nós representamos por P, a abscissa do objeto. Foi me dado a distância focal. Então, olhando esse desenho, eu posso dizer que a abscissa da imagem é a distância da lente até onde a imagem está. No caso, ele disse que projetou a lente na tela. Então, isso aqui seria o meu P', que é a abscissa da imagem. E olhando esse desenho, a gente conclui que esse P' vai ser 100, que é o comprimento todo, menos P. Tá aí. E o que ele quer? Ele quer saber a diferença entre as posições da lente que formou essa imagem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou determinar
qual é a posição da lente em relação à tela, ou seja, vou descobrir quanto é que vale o P', tá bom? Ou poderia calcular o P, dá no mesmo, serão dois valores de P, dois valores de P', vai dar no mesmo, não vai alterar em absolutamente nada. Então, usando a equação de Gauss de conjugação das imagens das lentes esféricas diz o seguinte, que o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos das abscissas do objeto e da imagem. Escrito matematicamente fica assim, 1 sobre F igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P. Vou substituir letra por números, vai ficar então assim. Um sobre a distância focal é 24, 1 sobre P', P' é 100 menos P, mais 1 sobre P. Eu quero descobrir quanto é que vale esse P aqui. Bom, para fazer isso aqui, a soma de fração com denominadores diferentes, eu extraio o MMC. Então vai ficar P vezes 100 menos P. Agora eu divido e multiplico. P vezes 100 menos P, eu cancelo 100 menos P com 100 menos P, sobra P. P vezes 1 é P, mais P vezes 100 menos P dividido por P, cancela o P, sobra 100 menos P, vezes 1 fica 100 menos P. Agora eu faço meios por extremos, resulta em 24 vezes P dá 24P. Aí mais 24 vezes 100, 2.400. Mais por menos dá menos 24 vezes P menos 24P. Agora observe, menos 24P mais 24P, eu posso cancelar. Agora, vou passar esse 2.400 para o segundo membro e aplicar a propriedade distributiva aqui. Ou melhor, aplico propriedade distributiva, depois eu mudo de lado. Fica então, P vezes 100, 100P, P vezes P dá P ao quadrado, e isso vai dar igual a 2.400. Agora eu vou escrever tudo em um membro só. Vou passar isso aqui para o segundo membro. Está subtraindo, passa a somar, então vai ficar P ao quadrado. Isso aqui somando passa a subtrair, fica menos 100P mais 2.400. Vocês estão vendo que aí eu tenho uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau eu vou ter duas raízes, né? Dependendo do discriminante, né? Então vamos lá. Se for nos reais, duas raízes reais. Mas podem ser raízes complexas também. Mas vocês sabem lá da matemática. Para resolver esse problema aqui, galera, eu vou caminhar mais rápido. Eu não vou usar a fórmula que vocês chamam de fórmula de Bhaskara, né? Eu vou usar um método mais rápido, que a gente chama de método SP. S de soma e P de produto. O que é a soma? A soma é menos B sobre A. E de produto, por isso que a gente abrevia chamando método SP. E o que é o produto? O produto é C sobre A. Fazendo isso, então, a soma é menos B sobre A, o B é menos 100, menos por menos dá mais, o A é 1, 100 dividido por 1 vai dar 100. E o produto é C sobre A, C é 2.400, o A é 1, 2.400 dividido por 1 vai dar 2.400. Agora eu vou procurar dois números cuja soma é 100 e o produto é 2.400. Aí fica fácil, né? Dois números que somados dá 100 e multiplicados seria P uma linha, e multiplicado 2.400 é 40 e 60. Porque 40 mais 60 dá 100, 40 vezes 60, isso dá 2.400. Pronto, já encontrei os valores P uma linha e P duas linhas. Agora ele quer saber qual é, em módulo, a distância, né? Então, qual é a distância em módulo entre elas? Então, vamos fazer D, vai ser igual, então, a P duas linhas, menos P uma linha, ou seja, vai ser 60 menos 40, e isso dá igual a 20 centímetros, e teríamos como opção correta aí o item D de doce de mamão com coco. E era isso, pessoal, que tínhamos para essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like para nos ajudar. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.